Eu vou contar uma história para vocês que eu tinha decidido deixar ela em silêncio. Mas depois, pensando melhor, eu resolvi falar para que sirva de exemplo. Jamais, como é que eu posso dizer para você uma forma para que você entenda? Jamais utilize de um momento de fraqueza de alguém para que você despeje naquela pessoa a sua raiva, o seu ódio, a sua frustração ou até mesmo a sua decepção. Porque você pode estar causando na pessoa um transtorno tão grande que você não tem ideia. E você vai carregar com você essa culpa. Porque a ação que você comete, quem é responsável por ela é você e não eu. E toda ação existe uma reação. Existem pessoas que são tão infelizes na vida que passam a vida todinha na infelicidade, na tristeza, na amargura, na solidão, justamente porque gosta de humilhar as pessoas, julgar as pessoas, apontar o dedo no defeito do outro, sendo que você também tem defeitos, talvez até piores que o outro. Então essas pessoas, elas nunca vão conseguir saber como é bom ser feliz, como é bom viver leve, viver em paz, como é bom viver bem, viver em família. Eu fui a Belo Horizonte fazer uma consulta há uns dias atrás e junto comigo foram algumas pessoas. E eu fui atrás de um diagnóstico para um problema meu que está só agravando e está se tornando a cada dia mais sério. E aí eu entrei para dentro do hospital, primeiro para fazer os exames, para depois que os exames ficassem prontos, eu passar pelo médico e ele me avaliar. Exames são demorados e podem acontecer atrasos também. No meu caso, os exames não estavam dando certo, porque o meu órgão que eu fui fazer o exame não estava respondendo aos exames que estavam sendo realizados. E com isso nós tivemos que repeti-los diversas e diversas vezes. Quando foi 4:pouca da tarde, foi que eu consegui entrar dentro do consultório do médico para que a gente sentasse, ele me explicasse pontinho por pontinho do que estava acontecendo com a minha saúde. E naquele momento, eu me fragilizei de uma tal forma, tanto física quanto psicológica, porque eu sabia que eu tinha um problema, mas eu não podia imaginar que o problema estivesse do tamanho que está. E nesse momento, o meu telefone começa a tocar. Tinha uma acompanhante do meu lado que pegou o meu aparelho de telefone e saiu do consultório do médico para atender. E era uma pessoa que estava do outro lado da linha, inconformada, porque estava até aquela hora na cidade que nós tínhamos ido fazer exames e consultas por minha causa. E disse que ela não tinha nada a ver com o meu problema, mas que ela ia embora e que o motorista iria me deixar para trás, porque eu estava demorando e que ela tinha pessoa doente do lado dela
Mas e eu? Eu também não estava doente? Eu também não estava ali procurando recurso para minha saúde? Essas pessoas são pessoas que só olham para o seu próprio umbigo. Ele não olha para o outro, para a dor do outro, para o que o outro está vivendo, para o momento do outro, talvez até para o luto do outro. Ele não se importa. Ele somente se importa consigo mesmo. Indiferente que para isso ele tenha que humilhar, abusar, falar palavras que machucam o seu próximo, como foi falado comigo. E no momento da raiva, ela teve a coragem, essa pessoa, de dizer para a pessoa que atendeu o telefone que o motorista ia embora. A minha acompanhante voltou para dentro do consultório, porque nós não podíamos parar a consulta, que era uma consulta de extrema importância. E o médico continuou explicando e tal. Foi até que terminamos a consulta depois de 1h30 de consulta, porque o meu caso realmente é grave. Não é qualquer dor de ouvido. É coisa muito séria. E quando eu estava saindo, ela ligou de novo. E aí a minha acompanhante disse, atende, e eu atendi. E ela já na grosseria disse que ela não era obrigada a estar ali por minha causa. E que se eu tinha o X problema de vista, né, no caso, se eu estava com um problema de vista, se eu estava com a cegueira ou com a pré-cegueira, o problema era meu, ela não tinha nada com isso, e ela não era obrigada a estar em Belo Horizonte até 1h daquela, por minha causa. E que o motorista ia embora e ia me deixar para trás, e que eu me virasse para vir embora. Eu desliguei o telefone, não dei atenção, fui terminar de fazer os meus procedimentos, porque não são baratos, são procedimentos, além de ser caros, são procedimentos difíceis, que talvez ela esteja lá pelo SUS, mas nem tudo que eu faço eu consigo pelo SUS, eu tenho que pagar, porque um caso grave não pode esperar muito tempo. E aí eu pude perceber o seguinte, eu desci em prantos de choro da clínica porque eu recebi um laudo que eu não estava esperando. E quando eu cheguei lá embaixo, eu recebi uma chuva de maus tratos, de palavras grossas, agressivas, desnecessárias, simplesmente porque eu demorei na consulta. Mas consultas demoram. Você não sabe a hora, você sabe a hora que você vai sair de casa, mas você nunca sabe a hora que você vai voltar para casa. Eu não tinha um motorista particular, como ela também não tinha um carro particular. Nós estávamos todos dentro de uma única situação, todos buscando uma ajuda médica para alguém. E aí eu volto a dizer para vocês, o ser humano, ele deixou de sentir amor pelo seu próximo, ele deixou de sentir a dor do seu próximo, ele deixou de se preocupar com o seu próximo a partir do momento que a ganância, a partir do momento que a inveja, a ira, o ódio, o rancor tomou conta do coração das pessoas. Eu não estou dizendo desta pessoa, mas de todas as pessoas que não têm sequer respeito pelo seu próximo, que está vivendo um momento de dificuldade emocional, dificuldade de doença física, espiritual, não sei a qual. Mas as pessoas tinham que ter um pouquinho mais de respeito uma pelas outras e não sair ofendendo as pessoas como se as pessoas não tivessem sentimentos, e nós temos sentimentos. Então, o meu recado hoje é para você, que se acontecer com você o que aconteceu comigo, não aceite
você tem direito de chamar a polícia e prestar um boletim de ocorrência, porque ela está desmerecendo a sua pessoa. Porque a pessoa que está lhe agredindo, seja ela qual for, ela está desrespeitando o seu direito como cidadão de ter saído da sua localidade para ir procurar uma ajuda médica em outra cidade. E se demorar, é porque tinha que demorar, é porque foi preciso demorar. Não foi porque você estava passeando no shopping, fazendo compras, mas você estava dentro de uma clínica fazendo exames e consultas. E você tem todo o direito de chamar a polícia e sim fazer um boletim de ocorrência contra quem estiver lhe tratando com a falta de respeito, a qual aconteceu comigo e com outras pessoas que eu já estou sabendo, e até hoje ninguém tomou nenhuma providência quanto a isso. Então eu estou dizendo a você, não permita que as pessoas te desrespeitem e muito menos joguem o defeito físico que você tiver na sua cara. Isso se chama preconceito. Preconceito. Se eu tenho deficiência visual, se eu tenho deficiência física, se eu tenho deficiência mental, sou eu quem tenho. O outro não tem que jogar na minha cara a deficiência que eu tenho. Isso é preconceito. É crime. E tem que ser punido as pessoas que fazem isso com as outras pessoas. Então, aprendam. Não silenciem a nenhum tipo de maus tratos que quaisquer pessoa venha fazer com você, seja qual for, se você estiver no seu direito certo. Um beijo no seu coração e um abraço com muita luz.